Muito bem, vamos a Eclesiastes, capítulo 5. Versículos 8, vamos tentar chegar até o versículo 6 do capítulo 6. Mas vamos ver se conseguimos. Nós vamos ver dois assuntos hoje, é o projeto. O que Salomão tem a nos dizer, mais uma vez, inclusive, porque os dois assuntos que nós vamos falar aqui, que ele fala, já foram tocados, e ele repete algumas coisas, você já deve ter percebido no seu livro, e como se ele falasse aqui, logo depois quisesse falar mais um pouco, mais um ângulo do que ele já havia falado, ou enfatizar um pouco mais, mas é curioso. E é bom nós aprendermos a verificar isso para notarmos os pontos mais sensíveis para Salomão, coisas que estavam mais na mente dele, no coração, obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, esses dois assuntos hoje serão opressão e a relação com dinheiro. Assunto dinheiro. Versículo 8 do capítulo 5. Claro que já vimos até o versículo 7 na semana passada, que estamos acompanhando o versículo por versículo neste livro com a graça de Deus. Se vires alguma província, em alguma província, opressão de pobres e o roubo, em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto, que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados, que também exploram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, a Tua palavra está aberta, lida, uma parte do que pretendemos expor hoje, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender e aplicar 3 milênios depois que foram escritas, mas parece que foram lidas num jornal de hoje, ou num anúncio de hoje, num artigo, ou qualquer meio de divulgação e de conversas entre pessoas. O assunto é absolutamente, impressionantemente atual, tanto no caso da opressão, roubo, exploração, como no caso de amor ao dinheiro. Te pedimos que cada um de nós seja tocado, crentes, não crentes, tocado no sentido de entender essas disparidades do comportamento humano, como se encontra, desde que Adão pecou, e os teus princípios, que de uma maneira especial, sobrenatural, o Espírito Santo conduza aqueles que não são crentes para Cristo, mesmo utilizando-se verdades como estas aqui, que tem muito a ver com as coisas debaixo do sol, e que nós crentes já não precisamos mais da conversão a Cristo, porque já estamos convertidos, mas que nós saibamos também filtrar essas coisas e viver neste mundo de uma maneira a te agradar, por mais difícil, para não dizer impossível que seja, te agradar plenamente nesta terra. Até porque o pecado ainda está em nós, mesmo já sendo salvos. Embora não tenha mais poder sobre nós, não nos prende mais ao diabo, não nos destinará mais ao inferno, mas o pecado ainda, como um moribundo agarrado a nós, nos atrapalha bastante. Que o Teu Espírito Santo nos livre cada vez mais deste andar que não te agrada e cada vez mais com as mentes e os corações voltados para o céu, para Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Antes de tudo, é importante dizer que há duas versões para este versículo, que dependem da interpretação que se dá à palavra hebraica, traduzida numa versão por explorar, que é a nossa versão aqui revista e atualizada, da Almeida, e na nova versão internacional, essa mesma palavra, em vez de traduzida por explorar, é traduzida por vigiar,
ou controlar, ou tomar conta, que realmente dão sentidos um pouco diferentes. Antes de comentar cada uma, pelo menos em qualquer das versões, nós podemos dizer que Salomão registrou duas coisas frequentes no mundo. Primeira, pobres que são oprimidos. Obviamente, oprimidos pelos que têm poder, pelos que têm dinheiro, pelos que têm condições de oprimir. E segundo, roubo e falta de justiça. Como eu disse na minha oração, é impressionante como as colocações são atuais e quase gritantes em termos de como nós hoje somos perturbados, nosso povo é perturbado, para não dizer os povos deste mundo, e parece que está aumentando isto, pela questão do roubo, do interesse, da politicagem, no péssimo sentido, e injustiça, interesses escusos e tudo mais. Então, absolutamente verdadeiro, não só porque é a palavra de Deus, especialmente porque é a palavra de Deus, independente de nós concordarmos ou não, enxergarmos ou não, verificarmos na prática ou não, mas é muito mais forte quando a palavra de Deus diz uma coisa que nós estamos vendo e vivendo na pele. Salomão diz com tanta naturalidade que parece até cinismo da parte dele. Ah, está cheio de opressão, cheio de roubo, injustiça onde você vive. Se admire, não. Mas não é questão de cinismo, entendo eu. É apenas ele, de uma maneira muito natural, talvez fria, dizendo, não se admire não, porque é o que é esperado no mundo como ele é constituído, da maneira como ele existe. É esperado, não se admire, não fique sem entender, impressionado. Isso é costume. Em outras palavras, é quase assim. Você vai ver isso mesmo, não se admire muito, não. Tanto é que 3 milênios depois dele, nós vivemos num país que nem existia na época, numa cultura completamente diferente da época, noutra língua, e nós podemos comprovar perfeitamente o que está escrito aqui. E se isso aqui for lido, se não, que é lido em qualquer país do mundo, com outra cultura, com outra língua, não tem quem possa discordar do que está escrito aqui. Não tem, é impossível, porque é óbvio demais. É como negar que se respira o ar. Quanto à questão da primeira interpretação, que eu li, que usa o verbo explorar, um explora o outro que está acima, que é explorado pelo que está acima. O sentido claro que os dois sentidos que nós vamos falar, eles são verdadeiros, apenas dão um sentido um pouco diferente, mas é pura verdade. O homem é explorador nato, vamos então imaginar o aspecto da exploração. O homem, podendo explorar outro, ele explora. Explora e maltrata, e persegue. Uma das grandes injustiças que se faz na natureza é chamar o homem perverso, malvado, cruel de animal. É a injustiça contra o animal. Eu sempre achei isso, coitado do animal. O animal não é perverso, não. Os animais, de uma maneira geral, eles matam para comer. Pode ter algum caso especial aí, que bota a pata em cima, levanta, o ratinho corre, e o gato de novo, e tudo. Se tem uma cor parecida com crueldade, pode ser isso aí um pouco. Mas não é característica do reino animal a crueldade, bolar planos, enganar,
de propósito para maltratar, machucar, perseguir, torturar. Não. Então, eu acho uma tremenda injustiça contra os animais chamarem certos seres humanos de animais. Então, eles são o quê? São seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, temos que dizer, constrangidos, mas é a verdade, mas profundamente alterados por causa do pecado. Nasceram pecadores como nós também, só que alguns deram guarida a esses males de uma maneira muito forte e praticamente se entregaram a todo tipo de crueldade. Seja como for, o homem é um explorador nato. Também não é novidade isso. Pouca coisa aqui é novidade, aliás. São mais elementos para nós pensarmos, é mesmo, mas raciocinarmos em cima disso e tirarmos lições, tirarmos conclusões. Não tem ensinos aqui diferentes. Não. Aí ele diz que um rico é explorado pelo mais rico. E é muito comum nós vemos isto. Numa organização criminosa, há toda a hierarquia de poder, na organização militar, em qualquer tipo de organização, tem aquele que tem poder, aí tem o que tem mais poder do que tem poder, que tem o mais poder, e vai até o último, o grandão. Só que o grandão também depende de outras forças, de outras coisas mais complexas, mas depende também. Então, você pega o CEO, que é o nome hoje que se dá ao chefão de uma grande organização enorme, tal, está ali, ele é o topo, chegou. Mas pouca gente se lembra que tem um conselho em cima do CEO. Né? E o conselho está lá por voto dos acionistas. Quer dizer, então, realmente não tem fim. Não tem fim. De uma maneira mais simplista, sim, vai subindo na escala, o sargento oprime o soldado, aí o tenente oprime o sargento, aí o coronel oprime o tenente, o general oprime o coronel, e o ministro, o chefe do exército, aí vai. Não. É algo que é assim, porque é assim, e você sabe disso, provavelmente você ou já foi, ou será vítima da exploração de alguém, e esse alguém pode ir atrás que deve ser, ou já foi, ou será vítima de outro alguém, e assim vai. E o pobre é explorado por todos. Só que entre os pobres também há variação. Então, há o menos pobre que explora o mais pobre. E o mais pobre acaba explorando alguém que está embaixo dele, não tão pobre quanto, mas que tem menos poder por alguma forma, e é uma desgraça. Então, eu não quero dar a ideia que o pobre é a vítima, no sentido de que é um pouco isento dessa questão pecaminosa e não tem esse vírus dentro de si do explorador. Tem. O pobre também sabe, gosta de explorar, tanto quanto o rico. Não tem classe para ser explorador. Isso é do pecado que habita em cada um de nós. Você tem que ter cuidado com o seu lado explorador. Cada um de nós, porque é pecado que tem dentro de nós. Agora, claro que à medida que vai se crescendo em termos de dinheiro e de poder e tudo, a capacidade de oprimir vai ficando maior, é mais evidente e mais fácil de ser praticada. É isso aí. Mas, muitas vezes se dá, quando vai se examinar o aspecto sociológico da comunidade, ou de uma sociedade, ou de um povo e tudo, a ideia de uma certa vitimização daquele que é pobre ou que tem menos, que há esse aspecto, é inevitável, mas muitas vezes se exagera a ponto de dar uma ideia de uma isenção de males, ou de pecados, ou de graves erros por parte dos que têm pouco. São muito culpados também por vício, por adultério, por droga, por tudo. Não precisa ter dinheiro muito ou dinheiro pouco para estar lutando contra o vício, contra a carne, contra o pecado. Eu digo vício é a tendência de fazer repetidamente alguma coisa que não presta. Então, é isto. É a verdade.
Salomão diz isso e não aconselha ninguém aqui. Muitas vezes ele aconselha, claro, mas às vezes ele também não aconselha. São dois tipos de comportamento de Salomão no livro de Eclesiastes, como vocês próprios já viram. E aí, quando ele não aconselha, a gente fica pensando, quer dizer, pelo menos o pregador, como eu, que se preocupa em perguntar, e daí? Eu não me aquieto, enquanto eu não tiro uma resposta para essa pergunta. O que eu vou dizer para o povo? Salomão disse isso aqui, está dito. Um explora o outro e pronto. E aí? O que eu vou fazer com isso? Que lição tiro daí? Então vem uma pergunta. Eu sou meio inimigo de mim mesmo. Eu gosto de complicar a minha própria vida. Porque numa pregação dessa, não havia a menor necessidade de eu perguntar assim. E aí, o crente deve se conformar ou não com essa situação? Perguntazinha um pouco difícil. Aí eu penso assim, eu vou passar por cima, eu vou para frente. Não vou mexer com isso, não. Mas minha consciência não deixaria. Porque como pregador, eu acho que eu tenho uma responsabilidade de ir o mais fundo que eu possa, de maneira a deixar algo prático. Então fica a pergunta, mas espera aí, é uma situação terrível como esta aí, em que a gente vive. O crente deve se conformar com essa situação? Eu responderia sim e não. Em muitas coisas da vida, a resposta certa é sim e não. Muita gente se dá mal porque não entendeu isso ainda. E é sim ou não? É branco ou preto? Gente que pensa assim está liquidado. Esse nunca vai se dar bem, não vai entender muito a vida, as coisas. Os relacionamentos vão ser difíceis. É porque é sim ou não? Preto ou branco? Não, esqueça. Então, ajuda muito quando a gente admite. Sim por um lado e não pelo outro. Fica mais fácil. E é verdade. Sim, no sentido de que nós sabemos que o mundo será assim até Cristo voltar. Seja qual for a época, o país, a ideologia, o partido em poder, qualquer que seja o tipo de governo, cultura, seja o que for, as pessoas que estiverem no poder vão querer explorar os outros que estão abaixo. Vão. O crente será sempre assim. Aí, como reação a isto, vai haver o quê? Passeatas, protestos, bomba de gás lacrimogêneo, bomba de isso, daquilo, revoluções, guerras, e o mundo vai ser assim até Cristo voltar. Não tem perigo de não ser assim. Então, quanto a esse aspecto, usando as palavras de Salomão, não se admire muito não. Que coisa horrível que foi. Votei numa pessoa que está pior do que o antecessor. Foi. Espere o próximo. Em qualquer lugar do mundo. Não adianta. Eu não esperava nunca isso do meu novo chefe. Porque o outro era terrível. Passei anos para me livrar daquilo. Aí chegou o outro, um cara de bonzinho. Não deram 6 meses, já está pior, de outro ângulo, outra forma. Outro era mais franco, mais direto. Isso aqui é sonso. Ri, bate nas costas, mas por trás, cuidado, é uma serpente. Não se admire, não. Você faz um grande favor a você próprio. E você entender de uma maneira prática que é assim e sempre será assim até o último dia da sua vida. Você vai para o caixão e continua sendo da mesma forma. Ok? Então, sim, é para se conformar com isso? Sim, nesse aspecto. E não. No sentido de que cada um deve colaborar com para que esse mal não seja ainda maior. E essa participação do crente para que este mal não seja ainda maior, ele vem de 2 fatores. O próprio comportamento individual de cada um, a maneira como vai se comportar, procurar não contribuir
para este clima de opressão generalizada, o que puder você segurar, controlar este lado pecaminoso do seu ser, de não abusar do filho pequeno, abusar no sentido de gritar e de prometer uma coisa e não cumprir, isso é abuso, isso é exploração, ou de um chefe com outro, ou qualquer tipo de exploração que está ao seu poder fazer. Sempre, qualquer um de nós tem algum tipo de poder explorar na mão. Pode ser pouquinho, pequeno, mas tem. Então, cuide de você para você não ser um explorador de nenhuma forma e contribua com o seu testemunho para não somar essa desgraça no mundo, não aumentar e não ser pior ainda. E segundo, além do seu comportamento como cristão, a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho. Ah, pastor, o Evangelho já é fora de moda, ninguém para nem ouvir, quer mais não ouvir, quer mais nem saber, não interessa. É fora de moda? É. Ninguém quer nem ouvir, eu não diria ninguém, mas muitos não querem ouvir, querem não. E muitos estão ouvindo o Evangelho diferente, o Evangelho todo aguado, todo mexido, estão seguindo evangelhos no plural, mis-evangelhos, é muito complexo essa questão, eu sei, mas você tem que pregar o Evangelho. Mas ninguém se converte, não é problema seu. E eu morro de vergonha, não é problema seu. Eu não sei direito, aprenda. Você não tem mente de galinha, de galo, de pato, você tem mente humana, então você sabe um pouquinho do Evangelho, mas você sabe. Eu me sinto meio assim, quase zangado, quando alguém diz, eu não sei falar de Cristo. Então você não é crente. Eu nunca disse assim, não. Mas deixa eu começar a dizer. Você não sabe falar de Cristo, não? Então você não é crente. Meio óbvio, não é? Quem é seu pai? Não sei falar do meu pai. Nada do meu pai. Você vê que pai não foi uma decisão sua, né? Que ser crente é. Então, o exemplo não foi muito bem colocado, não, mas é ridículo. O que você sabe de Cristo, fale, diga. Então você contribui para essa questão de opressão no mundo. Para diminuir isso, você contribui pregando o Evangelho. Pronto. Senhor, estou pregando a tua palavra, que é o que vai dar jeito nisso aqui. Se alguma coisa der jeito aqui, é a tua palavra sendo aceita. Isso significa pessoas aceitando Cristo, aí Jesus Cristo dá um jeito. Não foi ele, ninguém vai dar. Então, o crente pode combater isso dessas duas formas. Não se conformar com isso, se conformar no sentido de não se maravilhar, porque é assim mesmo, e não se conformar no sentido de dizer, eu vou contribuir para isso aqui não proliferar, não ser pior ainda. Ah, mas eu vou conseguir muito pouco. Aí não é questão sua. Você está fazendo o que você pode. Agora, ainda indo um pouquinho mais fundo, de uma maneira opcional, tem aqueles que gostam de combater de uma maneira mais ativa a questão de corrupção, de roubo e tudo mais. Aí entram as passeatas, entram movimentos políticos, entram até uma atividade política, ações comunitárias politizadas e coisas assim. Deixe-me dizer que isso é muito pessoal. Isso não é obrigação de todos, não é obrigação coletiva da igreja do Senhor Jesus Cristo estar envolvido com esse tipo de coisa. Não é. Muitas pessoas confundem e acham que a igreja precisa se envolver nisso, até, inclusive, politicamente, elegendo pessoas para representarem a igreja lá, no caso, em Brasília, ou nas capitais deste mundo aí, e ser representado politicamente e tudo. Isso não tem nada nas Escrituras. A igreja, como igreja, instituição, igreja do Senhor Jesus Cristo, não tem nenhuma obrigação como igreja institucional de combater governos, política e coisa desse tipo. Não tem. O crente, individualmente, ele pode ser uma pessoa politizada, uma pessoa que gosta disso e se envolver com isso? Pode. Pessoalmente, pode. Está na frente da passeata lá, ou está candidato a algum cargo e tudo. Eu não vou entrar nos detalhes, não vamos nos desviar muito do nosso texto.
no sentido de que é complicadíssimo um crente se envolver com política e sair limpo, sair ileso, entra no chiqueiro de porco. O que vai dar? Então, é difícil sair limpo, mas pode, não é pecado, ok? Ele não pode exigir que os irmãos se envolvam nisso, que a sua igreja se envolva nisso, que o pastor esteja pregando isso aqui no púlpito. Negativo. Eu próprio já senti pressão por questões de o que falar no púlpito e tudo, por pessoas aí de outra ideologia e tal, e não aceitei, bati de frente, digo, não venha pegar no meu pulso do que eu falo no púlpito em termos de político, coisa assim. E nem é proibido falar em política e nem é ordenado falar. Tem que ter paz no espírito e saber o que está fazendo e com muitíssimo cuidado. Não é que é proibido totalmente, porque se falar no nome de um homem público, não deixa de ser política. E um homem público pode ser comentado perfeitamente de um púlpito. Mas a forma como é comentado, a maneira, o propósito, a intenção, a frequência, tem um mundo de coisa aí que claramente indica esse pastor está pregando política do púlpito. E o outro diz, e do outro pode dizer, esse pastor falou no nome do presidente, do senador, do governador, sei lá o quê, falou, é político, a pessoa que ele falou, óbvio, mas não está pregando política do púlpito perfeitamente. Então, é só usar um pouco a sabedoria e ver que são coisas completamente diferentes. Então, terminando a pergunta, o crente deve se conformar, sim e não, o não no sentido de comportamento e de pregação do Evangelho, e para alguns, esse não me conformo pode vir até a envolver um envolvimento, um engajamento político, coisa assim, pode, desde que, obviamente, e aí está a dificuldade, se comportar de uma maneira perfeitamente cristã, ou o mais perfeitamente possível que puder. Então, se ele quer se envolver em atividades sindicalistas, ou esse tipo de coisa, política e tal, tudo bem, mas respeite a vida cristã e seja um crente lá onde você estiver. Muito bem. Agora vamos voltar para a segunda interpretação. Eu vou ler a NVI, ela diz assim, versículo 8. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Cadê a ideia de exploração? Sumiu nesta versão. Por quê? Porque deu o sentido do verbo hebraico, o sentido de tomar conta, controlar e ter uma certa autoridade sobre. Não é a ideia de explorar. E, curiosamente, a palavra hebraica comporta os dois sentidos. Aliás, há palavras hebraicas que comportam vários sentidos, o que dificulta muitas vezes a interpretação de uma passagem. Então, quem toma no sentido de explorar, que eu venho até agora comentando, que explora, vocês viram o quanto eu falei sobre a realidade deste fato, o quanto está correto. E eu disse, as duas observações, biblicamente, são corretas, embora não se saiba o que estava na mente de Salomão. Mas que as duas são verdades, e até, eu cheguei até a ler um comentário, que eu não concordo com essa forma de abordar, que diz assim, eu acho que as duas coisas estão valendo, ao mesmo tempo. Aí já começa a arranhar um pouquinho a questão da exegese, da exegética, e a interpretação correta das Escrituras, e geralmente se evita a ideia de que um autor estava pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Ele falou manga, então ele estava falando em manga de camisa, ou estava falando em manga de mangá do outro, ou estava falando da manga fruta, dos três. É muito difícil alguém numa frase dizer, eu comi uma manga, eu comi uma manga de camisa, acho difícil, né? Então, a pessoa quando fala uma palavra, geralmente tem um sentido para aquela palavra, mesmo que aquela palavra suporte vários sentidos na língua,
mas naquela frase, naquele contexto, naquela comunicação, a pessoa quer dizer uma coisa. E eu acho isso muito prático e útil no estudo das Escrituras. Então, alguém comentou que não tem nada demais, achar que pode estar... As duas ideias podiam estar na mente de Salomão. Eu acho improvável, acho que é uma ou outra que eu não sei qual é. Mas a ideia aqui, e é muito interessante, é esta interpretação também, porque ela termina em Deus. O assunto não é explorar, o assunto aqui é dizer, não se preocupe não, porque se alguém está sobre você, está acima de você, tem alguém acima dele, ele vai prestar contas. Esse é o ângulo. E o rei está acima de todos, pois é, mas tem alguém acima do rei. Então, os que interpretam assim entendem que, sem dizer, mas Salomão está chamando a atenção de todos, assim, vai bater no maior. E quando se fala maior, em termos de existência, em termos de universo, em termos de existência mesmo, porque até o universo não depende, pode desaparecer e Deus continuar existindo. Mas em termos de existência, vamos falar desta forma, é melhor, chegou em Deus, aí não tem mais mesmo. Então, alguns acham que é isso que Salomão quis dizer, quase como um consolo aos que estão debaixo, não obrigatoriamente de opressão, que não seria o caso aqui, mas do controle e de dar satisfação a alguém como um subordinado tem que dar satisfação ao seu chefe. Mesmo seu chefe não seja um explorador, não seja malvado, cruel, um chefe compreensivo, sensato e tudo, mas não deixa de ser chefe e não deixa de ser necessário você dar satisfação a ele. Não tem jeito. Se não quer dar satisfação a chefe nenhum, arranje um negócio próprio e vai acabar tendo que dar satisfação para os clientes, para os fornecedores, que acabam sendo uma forma de chefe. Então não tem jeito. Vamos ter que dar satisfação uns aos outros. Então, se a pessoa que está acima de você está lhe maltratando ou coisa assim, deixe. Não se preocupe, quer dizer, não se perturbe muito, porque ela vai dar para o outro, que vai dar para o outro, que vai terminar em Deus. Como eu disse, interpretação linda, razoável, mas o que estava na mente de Salomão não dá para descobrir. Versículo 9, então. Esse é misterioso. Ninguém consegue explicar direito o que esse versículo tem a ver com o 8. Alguns ainda tentam por ali, eu assumo logo que eu não entendo e está aí. O que tem a ver com o 8, o que com o 10, está aí ele. E é muito interessante. A nossa versão diz, Eclesiastes 5 e 9, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. A NVI diz, bem parecido, mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que governe e que se interesse pela agricultura. Então, acho que você concorda comigo que parece que entrou assim, como se tivesse vindo na mente de Salomão esta ideia. Pode ser. Ou alguma conexão lógica que ele fez com a ideia de explorar, se é o que estava na mente dele, ou a ideia de dar satisfação a outro. Não sabemos bem. Talvez melhor do que investir tempo nisso é observar a frase, que por si só já é meio misteriosa, mas não tanto. Não tanto. Talvez, a sugestão de um e de outro, Salomão tenha inserido essa parte aqui, porque a opressão resultava diretamente na dificuldade de acesso dos pobres ao que tem de mais básico, ao alimento. Então, pode ser, na hipótese de Salomão estar com a ideia de opressão na mente. Mas mesmo que não tivesse, e mesmo que um rei não seja opressor demais, não seja um tirano opressor, de uma certa forma ele vai ser, como já comentei, mas não tirano, malvado, cruel, mesmo assim, é plenamente válido
Salomão ter chamado a atenção, dizer, olha a responsabilidade que um rei, até o rei, tem sobre a questão do acesso ao alimento por parte dos seus subordinados. Embora ele não estivesse falando só do rei em si, de uma maneira geral, talvez seja um princípio, a gente entende que seja, para a população de um dado país, a terra é extremamente importante para todos, sem a menor dúvida, sem a menor discussão. A comida, o produto da terra, melhor dizendo, a terra dá a comida e a comida se transforma em alimento que serve para todos. Todo dia o mais pobre daquele reino precisa comer. Todo dia a classe média daquele reino, os ricos, os nobres quando tinha, ainda tem alguns lugares, e o reizão, ou o presidente, ou o ditador, o número 1, precisa comer também, todo dia. Então é interessante como Salomão aqui nivela a todos, dizendo assim, seja como for essa questão de opressão, ou essa questão de um estar dando satisfação a outro e tudo, vejam a questão da terra. Feliz uma nação, é muito bom, eu não digo dessa forma assim, mas o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. E o outro disse, repetindo aqui a NVI, que já tinha passado aqui, mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que governe e que se interesse pela agricultura ou pela terra. Então, na realidade, não, para todo mundo é uma lembrança isso aqui, de fato. Mas é muito mais para aqueles que têm algum poder nas mãos, alguma condição de fazer com que isto flua, ou seja, de que o produto da terra chegue às mesas. Que para todo governante que se preze e que tenha um mínimo de humanidade no coração e preocupação pelo povo, coisa desse tipo, é o que está basicamente na cabeça, na mente, no alvo, é isto, é que as pessoas estejam sendo bem alimentadas. Uma fábrica, alguém que é dono de uma fábrica grande e os próprios empregados se alimentam ali, tudo com certeza tem, embora hoje tenha muito protocolo, tudo muito amarrado, né? Tem que ter alguém de alimentação e aprovado por isso, por aquilo, mas independentemente disso, o proprietário, o dono, ou o chefe, deve estar preocupado com o que estão comendo, como estão se alimentando. Então, fica aí esta frase, como eu disse, que entrou assim, e não sei exatamente o que cada um de nós pode fazer com isto em termos práticos, não sei que você tenha algum tipo de poder para mexer com isso, alterar isso, ou gente que dependa de você, mas é muito importante. E é muito curioso também para os seres humanos de hoje, pelo menos daqui ocidentais, e muita tecnologia e tudo muito automatizado, exageradamente automatizado e tudo, até para nosso conforto e muitas vezes para nosso desconforto, e tudo vem com vantagem e desvantagem e tudo, mas por mais óbvio que seja, é bom se lembrar, você precisa do arroz, do feijão, você precisa da carne, do frango, do peixe, você precisa, não tem jeito. Então, orar pela comida, pelo pão nosso de cada dia. Às vezes é fácil esquecer, vai no supermercado, encontra o que quer, paga com cartão, bota a senha, alguns hoje nem senha precisa mais, porque é só encostar o cartão e faz tic, e ele já entendeu quem é que está ali, só com, sei lá como é aquilo. Mas tudo é muito automatizado, e outros entram num app, aí eu quero isso, truc, já incluído o frete e tudo, com meia hora está lá o motoboy,
Está lá com a comida toda direitinho. Tem uns que ainda botam na cozinha. Está incluído uma taxa, é sério, está incluído uma taxa de arrumação na cozinha. Na cozinha, na despensa. Quando tinha dispensa, os apartamentos hoje não tem mais dispensa, não sei onde é que mais que botam. Antigamente, no meu tempo, quando eu construía, eu fazia a dispensa. Depois não tem mais, acho que deve ser na cama do dono, sei lá. Eu sei que tem taxas até para o entregador arrumar aonde é para ser a comida. Tudo bem, não estou criticando isso, não. A gente usufrui tanto quanto disso aí, todos nós, né? Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo e que olhamos sempre para as coisas do alto e para a mão de Deus e para a dependência dele e procuramos aprender a valorizar cada vez mais o que Cristo valorizou e a desvalorizar o que Cristo desvalorizou e tudo. Quando essas coisas vão lá para a origem, como Salomão trouxe aqui, falando em rei, poder e tal, aí, pum, fala na terra. Parece que é assim uma coisa, como eu disse, meio fora do... Mas, em momento nenhum, quando alguém falar em alimento para um ser humano, vai falar uma coisa fora. Vai falar, não está muito fora de contexto, não, porque você se alimentou pouco tempo antes de vir para cá, com certeza. E se eu falar muito mais do que falo normalmente, você vai começar a ficar pensando na próxima. Está passando da sua hora do lanche, do jantar, ou da janta, como alguns chamam, ou seja, como for, do lanche, como assim. Aí você vai dormir, amanhã de manhã você vai acordar e tum, vai se alimentar de novo. Aí meio-dia, de novo. Então, mexeu com alimento, mexeu com coisa básica, tão básico que, repetindo, Cristo incluiu na sua oração, chamada Pai Nosso, do dia a dia, agradecendo, pedindo pelo pão. Então, o que eu quero dizer com isso? Não se esqueça do básico e dizer, Senhor, obrigado, porque eu tenho essa comida na minha mesa. Isso é o tal do vamos dar graças. Vamos dar graças? Vamos dar graças. Mas é o problema da rotina tão intensa que a gente acaba se acostumando e não dá graças coisa nenhuma. É só um ritual, mas a mente não está concentrada. Ali, especialmente quando a fome está grande e o cheiro está chegando no nariz e a pessoa está querendo comer logo e tal. Tudo bem, é razoável querer comer logo, está com fome e tal, comida gostosa na frente e tal. Mas, de repente, por que a gente só dá graças antes, não dá depois? Porque Jesus ensinou assim. Mas não é pecado dar graças depois, tudo saciado, tudo já numa boa, sem pressa. Agora não vamos dar graças a Deus pela comida que a gente acabou de comer. Não tem mais a desculpa. Que alguns vocês devem já ter visto, que oram numa rapidez tamanha, no afã, especialmente um jovenzinho assim de 15 anos, né, 16 anos, já pensando no tamanho do pratinho dele, né? Eu nunca vi velocidade tão alta, muitas vezes, para orar. Sabe, agora não é moda botar 1.5 na velocidade do áudio, 2.0 e tal? Pois é, tem alguns que botam 3 para poder orar rápido, rápido. Agradeça a Deus pelo seu alimento. E não é só, eu desenvolvi aqui um pouco, até com bom humor, a questão da oração na pré-alimentação. Mas faça do seu dia a dia um louvor a Deus pelo alimento que você tem, pela comida que você tem. Geração nenhuma está isenta de passar por privações na comida. Nem você, nem eu. Não estamos livres. Pode parecer incrível, impressionante. Pleno século XXI, mundo desenvolvido. O Brasil não é tão desenvolvido assim, mas é um tanto quanto comparado com outros países desprivilegiados e tal. Mas eu e batalhar por alimento, muitas vezes eu vejo uma fila de pessoas para se alimentar no Chile, Venezuela, digo. Quem que ia imaginar isso 10, 15 anos atrás? Fila para comer. Venezuela, um país que era rico. Vocês acham que o Brasil
está fora de possibilidade de você estar numa fila para comer, pedir um pedaço de pão, que o governo admite em lhe dar ou não dar. Não se esqueça dessa possibilidade. Ah, pastor, mas paciência, basta cada dia o seu mal. Eu sei, não quero assustar ninguém, apavorar ninguém, mas eu acho que faz parte da vida cristã, quando vê coisa acontecendo ao seu redor, hoje, as passadas também poderiam servir para isto, mas o negócio que aconteceu 200 anos atrás não vai ter o impacto do que está acontecendo agora na Venezuela ou em muitos outros países. Agora você está vendo, ao vivo. Ué, não era assim, mas ficou. Então isso mexe. Então, primeiro, não somente a parte de se condoer e orar por pessoas que estão passando por isso, mas trazer para si. Eu não estou livre da possibilidade, não vou ficar apavorado com isso, não vou ficar angustiado, vou tentar não ficar. Tudo bem, basta cada dia o seu mal. Obrigado pelo pão de cada dia. Jesus ensinou, ok. Mas não assuma como um fato consumado que esse perigo você não tem mais. Tem. Então, feliz do país que tem alimento para o seu povo. É o que Salomão está dizendo aqui, sem ser nessas palavras. E eu penso que isso poderia servir para nós de um alerta, no sentido de que para você ficar mais ligado com os básicos, com o que é essencial à vida, com o que é importante, com pessoas que têm tão pouco, e tentar se sensibilizar mais, e esse tipo de coisa. Ok? Então fica aí o desafio. Irmãos, eu não vou continuar, porque já estamos tão perto do tempo que eu queria parar, e ficamos só no primeiro assunto, né, que foi a questão da opressão, e da questão de um dar satisfação ao outro, de poder humano e o mau uso do poder e tudo mais. Mas agora vem um grande assunto, que toma muito mais espaço, até no texto de Salomão, e não sei se o tempo que eu vou falar, mas provavelmente sim, e o texto é longo, então nós vamos parar aqui e vamos ficar para a próxima pregação, continuar do versículo 5 e 10, que aí entra na questão mesmo do amor ao dinheiro. Você sabe que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso mesmo? Não, muito bem, vários disseram não. Estamos afinados, ou afiados, é o que eu quero dizer. O dinheiro não é a raiz de todos os males, de fato. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dá no mesmo. Dá no mesmo? Vamos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, como eu disse no começo, a pensar mais nessas coisas, mais no básico. O que é que eu contribuo para que a opressão não seja tão violenta no nosso meio, parece que vai aumentando. Fico mesmo no meu testemunho, na pregação do Evangelho, o quanto eu possa falar de Cristo para as pessoas. Tá bom, já é suficiente, eu te peço que tu me dês sabedoria e coragem. Eu digo, me dês orando como se fosse cada um de nós. Agora, queres que eu vá ser mais mesmo militante, como se diz, e entre de uma maneira mais forte? É mais delicada a situação, porque o sistema do mundo é muito corrupto. Então é quase impossível entrar sem se contaminar. Mas não posso dizer, Senhor, que não há um político, não há um sindicalista, não há uma pessoa envolvida com comunidades, uma pessoa envolvida com algum tipo de ideologia, reuniões desse tipo. Não há um que não seja um crente fiel. Claro que eu não posso dizer isso. Então, deve ter, sim, gente do teu povo lá dentro, em várias escalas de poder. Não sabemos quem são, se confunde muito com os falsos. É tudo muito complicado. Imagino que sejam bem raros. Mas quem somos nós para fechar questão
e dizer que não existe. Então, abençoa os teus filhos na fé, os crentes em Jesus Cristo, que realmente, genuinamente estão lutando pela desigualdade, pela opressão, ou abuso da opressão, abuso da autoridade, que é a opressão, e que não estejam pensando em votos, não estejam pensando em aumentar a conta corrente, porque aí, mesmo sendo crente, alguém assim, já se descaracterizou e já ficou exposto a uma grande disciplina da tua parte e está decepcionando o reino do qual ele faz parte, porque é crente, mas um crente de muito mau exemplo. Então não é questão de só ser crente, mas um crente fiel. Mesmo assim, insistimos, tu deves ter os teus crentes fiéis em lugares de mando, em lugares de poder, e que eles sejam abençoados por ti, orientados para fazerem a sua parte. Obrigado por essas palavras de Salomão, tocam em pontos tão sensíveis. Obrigado pelo almoço que tivemos, obrigado pelo lanche ou jantar, o janta que teremos breve, de acordo com a tua permissão. Muito obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Olhando para trás, olhando para hoje e olhando para amanhã, como Cristo falou. E de uma maneira mais para frente, dizendo para ti que se um dia chegar a fome, chegar um governo que determina o que vai comer o quê, que nós saibamos ser crentes a si mesmos, saibamos ser fiéis a ti, submissos, e saibamos sofrer como crentes. E nunca sejamos simples, tolos, ingênuos, a ponto de achar que isso está fora da nossa alçada, ou da nossa possibilidade, melhor dizendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a te glorificar, a glorificá-lo em qualquer situação da vida que a gente se encontre. Pobre, médio, rico, com poder, sem poder, com muita comida, com pouca, com quase nenhuma, mas que saibamos te glorificar. Em nome de Cristo. Amém.